pessoal, tudo bem? The Witcher, a origem. Bom, essa série estreou, né, na Netflix essa semana, eu assisti ela ontem e resolvi gravar um vídeo aqui com vocês sobre a série. Vamos lá. A série ela começa com o encontro do bardo com uma entidade, tá? Essa entidade está ali conversando com o bardo, diz para o bardo que vai passar para ele uma história, né? Que vai contar para ele uma história, a história da origem ali dos bruxos, já que o personagem principal, não dessa série, mas o personagem principal, né, deste universo, o Geralt, é um bruxo, e é que a gente acompanhou na série anterior, que são da The Witcher, né, que são 2 temporadas, né, e que deriva de um jogo de videogame e de livros, que eu confesso para vocês, nunca joguei, né, eu sei do jogo porque meu filho joga, né, e os livros também, eu nunca li nenhum dos livros. Então vou me centrar aqui, mas assisti as 2 temporadas da série e assisti algumas animações que também estão no Netflix. Tá? Então, de forma geral, é um universo de fantasia bastante interessante. Inclusive essa questão de haver outros mundos, né, e deles tentarem esse contato, essa passagem para outros universos, outros mundos, é uma narrativa que eu achei bastante interessante, tá bom? Mas vamos nos centrar nessa série agora. Bom, logo nesse comecinho, o próprio Bardo, ele brinca com a ideia de que o que essa história, né, que essa entidade vai contar, é uma história já contada diversas vezes. E ele tem toda razão, tá? É uma história contada diversas vezes. E, né, digamos assim, é um arroz com feijão. Só que existem diversas formas de fazer o arroz com feijão e muitas vezes um arroz com feijão muito bem feito, né, é legal. Pode não ficar aquela série marcante, aquela série que você fala, vou lembrar dela daqui 2 anos. E nem toda série de TV, nem toda novela, nem todo filme precisa ser um filme que vai revolucionar o cinema, uma série que vai revolucionar o jeito de contar uma história. Pode ser simplesmente, tá, uma boa diversão para que naquele momento que você esteja assistindo, você tenha contato com uma obra de arte legal, interessante, que te divirta, que faça você passar aquele tempo curtindo algo bem legal, mesmo que seja esquecível. E não há nenhum problema disso. Tá? Quantos e quantos quadrinhos, livros, etc., a gente não lê, é esquecível, mas no momento que a gente está lendo, você fala: ah, é legal. Né? Foi umas horas bem passadas. Né? Nem tudo precisa ser revolucionário, nem tudo precisa mudar conceitos, etc. Às vezes, só uma história bem contada já é o suficiente. Né? O problema é que essa nova série, The Witcher, nem isso é. Né? Ela, hum, ela é meio truncada, né? Ela não vai, né? E já vi alguns comentários na internet, vem com aquele negócio, porque a série quis lacrar. Sinceramente, isso é aquele tipo de bobagem, né? Não tem nada ali. Se estão falando isso só porque uma parte considerável dos personagens são mulheres, isso não tem nada a ver. O fato ali, a questão da série não ser uma série boa, não é o fato da maioria dos personagens são mulheres. Alguns personagens são até interessantes, né? Por exemplo, a própria princesa, né, a rainha que vai se transformar na rainha ali, é uma personagem interessante. O mago principal também é um personagem interessante, né? A Anã, achei uma personagem também bastante interessante. Só que é tudo muito corrido, tudo muito mal desenvolvido, tudo faltando conexões, o próprio desenvolvimento entre os personagens, porque começa falando lá que vai ser aquela coisa tradicional de personagens que se juntam para uma grande empreitada, mas a forma rápida com que eles se juntam, com que eles criam as relações, tudo isso
não fica legal. Tá? Teria que ter sido contado, talvez, com mais devagar. Tá? E as próprias cenas de batalha, que muitas vezes... Tá, vamos lá, tem muita série desses tipos de gêneros, às vezes de cavalaria, de séries com coisas militares, fantasias, que às vezes a narrativa também não é lá aquelas coisas, mas ela se supre, né, com o deleite visual das cenas de batalha, etc. A luta contra os monstros e tudo isso não sai legal. Inclusive, a própria luta contra o monstro principal é muito inferior ao que a gente já vivia com o Geralt nas outras 2 temporadas da série The Witcher. Né? É muito inferior, até a questão dos efeitos especiais eu achei muito inferior. Né? Eu vi as lutas que o Geralt tem com os monstros na série própria The Witcher muito melhor. Então, assim, a série como um todo não agrada muito. Então, por que fazer uma análise? O que tem de filosófico ali? Por que pegar pela filosofia aí? Porque tem um ponto ali, uma fala da rainha, né, da imperatriz, da princesa que vai se tornar imperatriz, que é muito filosófica. Que a gente pode trabalhar com essa frase aqui, que é quando ela está tentando criar os portais para ir para outro mundo, e ela diz o seguinte, abre aspas, vamos civilizar outros mundos, fecha aspas, que inclusive é a vitrine deste vídeo. Gente, o que tem de tão importante nessa frase? É o seguinte, vamos civilizar outros mundos, vamos civilizar as outras culturas, vamos civilizar outros continentes. Este é o discurso dos europeus a partir do século XVI, quando se começou as expansões marítimas e começou, então, o projeto de colonização europeu para o restante do mundo. Ali, ela está tentando abrir portais para colonizar outros mundos, né, para levar o que ela chama de civilização. E veja, todo o momento, a ideia dela é que esta é uma proposta benevolente. Né? Vou salvar aqueles outros mundos que ela nem conhece. Isso é muito interessante, porque ela nem conhece, ninguém nunca foi naqueles outros mundos, mas ela já pressupõe que a civilização dela é superior e, portanto, deve levar o conhecimento, a ciência. Ela diz isso num determinado momento, né? O conhecimento, a ciência, né? A sua filosofia para outros mundos. Porque, tecnicamente, ela já pressupõe que os dos outros são inferiores. Este é o projeto dela. Né? Ela é mais intelectualizada. Enquanto os outros, né, já têm projetos. O mago, ele tem um projeto próprio de expansão de poder, ele deixa claro isso. E o outro príncipe que está lá junto, o comandante militar, nem me lembro muito bem, ele já quer o quê? Ele quer trazer riqueza, alimentos. Então, veja que os 3 personagens, que seriam os personagens antagônicos aos heróis, eles querem todos a mesma coisa, alcançar os outros mundos. Ela, que é a mais intelectualizada para civilizar esse mundo. O mago supremo ali, para aumentar o seu próprio poder, né, para ganhar poder sobre a sua própria civilização. Ele acredita que vai ganhar poder. Tendo esse poder vindo de outro mundo, ele vai conseguir ser um líder autocrático maior ainda. E o general, ali, o príncipe general, desculpa, para, né, trazer alimentos, trazer riquezas e assim pacificar a própria população interna. Gente, este é o projeto colonialista europeu. Né? Vamos levar nossa cultura, nossa religião para civilizar outros mundos. Né? Vamos trazer riquezas desses outros mundos para pacificar a nossa população. Por quê? Porque, assim como ali na série, ela quer levar sua civilização para outros mundos, mas o próprio povo dela passa fome, não tem grãos, né? Não tem comida.
algo que acontecia na Europa, né? Ao mesmo tempo que eles se achavam o centro do mundo, que teria que viver a civilização, os europeus viviam uma vida material miserável, e aumentar o próprio poder. Porque é lógico, quanto mais colônias, mais territórios conquistados, mais você aumenta o seu poder. Então, essa frase, vamos civilizar outros mundos, ela compensou todo o tempo gasto ali assistindo a série. Porque essa frase nos traz essa possibilidade interessante, né, para fazer essa reflexão. Que reflexão? Ali você tem um projeto expansionista, né, colonizador, e eu não vou contar como termina a série, para quem for assistir, que faz uma referência muito clara ao projeto, que é o próprio projeto colonialista europeu, né, o projeto de expansão europeu que ocorreu após o século XVI, que levou ao quê? À conquista do continente americano, que levou aí quase que praticamente ao extermínio da maioria da população nativa americana, dos povos originários, que hoje estão tendo uma recuperação, inclusive a nível populacional, tá? Mas que em determinado momento, lá no século XIX, quase que foram extintos. Depois levou, no próprio século XIX, a divisão da África e a usurpação das riquezas, né, dos países, das nações africanas, né, e depois a divisão dessas nações, desses países, dessas nações africanas em nações feitas de formas artificialmente para os europeus e que vai gerar um enorme número de crises políticas que se estende até hoje, né, pela África, porque muitas vezes nações foram reorganizadas pelos europeus com uma régua e colocadas sobre a mesma bandeiras, né, povos que tinham divergências históricas colocadas no mesmo território. Isso tem gerado, enquanto grandes impérios europeus foram completamente destruídos, né? A Europa literalmente empobreceu, né, e saqueou a África, e a mesma coisa no Oriente, né? Ali na Ásia, onde o Oriente, o que nós chamamos de Oriente Médio, né, onde foi tudo ali também colonizado, depois dividido em países com uma régua também, né? E mesmo a ocupação da China, a ocupação da Indochina, a ocupação holandesa da Indonésia, assim, pouquíssimas nações sobreviveram a essas coisas. Na África, só a Etiópia sobreviveu à colonização europeia, né? Na Ásia, só o Japão, né? Só esses dois países ali sobreviveram à colonização europeia, ainda tendo que fazer várias concessões. Até que durante o século XX, em decorrência principalmente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, vários desses países depois conseguiram sua independência e tudo mais. Mas qual que era a proposta inicial? A proposta inicial era essa: vamos civilizar outros mundos, né? Vamos civilizar outros continentes, vamos levar a nossa cultura e a nossa civilização, o nosso modo de vida superior a outros lugares. Isso está colocado ali na série, tá? Talvez, e só talvez, se a série fosse centrada mais justamente nesta frase, tá? Fosse centrada mais nesse projeto colonialista e nas resistências a esse projeto colonialista, a série poderia ter uma pegada muito mais interessante do que apresentar ali novamente 6 heróis, pessoas diferentes que se reúnem, blá 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 blá, né? A gente tá, que é algo que a própria série fala no primeiro minuto, que é algo já batido. Se centrasse talvez nesse projeto colonialista, teria sido algo muito mais interessante de se fazer do que o que eles fizeram, mas não se centrou nessa. Tem até um momento de resistência da população ali no finalzinho da série, que você vê a própria população
é, resistindo. Isso é legal, porque a gente vê isso pouco em séries de fantasia, né? As séries de fantasia têm esse problema de muitas vezes não apresentar a população, não apresentar as pessoas, digamos assim, normais. Elas sempre são muito passivas com tudo que acontece, né? E ali eu acho que The Witcher vale também por aquele momento. Eu achei interessante, tá? Logo no finalzinho, quando há uma rebelião das pessoas, da população normal contra a tirania. Eu acho que foi assim, essa frase, aquele momento, é o que a gente pode pegar aí da série, que é bem interessante, tá? Assim como na ficção científica, tem um episódio da série Babylon 5, né, que é uma série dos anos 90 que está sendo agora retransmitida pelo HBO Max, que existe uma greve geral, uma revolta dos operários ali. Então isso é interessante de ver nesse tipo de série, porque esse tipo de série tem, principalmente fantasia, muitas vezes só apresenta a monarquia, os heróis, aquela coisa mesmo de apresentar assim, aquele mundo na perspectiva do mundo feudal. Mas parece que, mas se você pegar hoje a historiografia sobre o mundo feudal, a historiografia sobre a Europa, sobre a Europa, você vai ver que houve sim revoltas da população, houve sim revoltas dos chamados servos, né? E isso muitas vezes a fantasia ela não apresenta isso, né? A fantasia é sempre aquela coisa, digamos assim, por cima, né? Sempre vai o herói, a nobreza, e nunca apresenta a população. Quando a população é apresentada é sempre de forma passiva, ou sempre como aparece ali no começo dessa série mesmo, esperando os heróis, né? Mas nunca como um ente ativo. Se a série quisesse ter sido interessante, renovadora, tivesse tido uma narrativa, um plot twist, seja lá como a gente vai nomear isso, para ser uma série diferente de fantasia, ela podia ter pego essas duas questões que estavam ali, mas não foram pegas, que é esse projeto de civilizador de outros mundos, que poderia ter gerado interessantes narrativas e ter colocado ali essa questão do projeto colonizador dos europeus ali muito mais evidente, né? E aí então você pode ver quanto isso é nefasto, né? E inclusive fazendo essa contraposição que essa cultura que se arroga de fazer um projeto civilizador, de conquistar outros mundos para fazer outros continentes, para fazer um projeto civilizador, ela em grande parte ela se disse superior às outras, mas ela não é. Então, né, a gente vê bem aqui, por exemplo, o quanto tanto no continente americano, no africano, no asiático, você tinha civilizações, né, que tinham conquistas tecnológicas, científicas até superiores a dos europeus, né? E isso está sendo resgatado agora pelos historiadores, né? Enquanto essas conquistas, tá, o que não foi destruído e queimado tudo, né? Na África a gente ainda consegue recuperar bastante. Está tendo um resgate agora da filosofia africana, né? Das questões desse debate filosófico na África, ficou muito tempo, né, suprimido pelos europeus. Na Ásia, então, né, as leituras da filosofia da indiana, chinesa, estão retomando assim grande parte. Lá nunca foi lá, né, elas nunca foram esquecidas, lógico, mas estão sendo retomadas aqui para o nosso conhecimento no mundo ocidental. Agora, na América também você tem grandes releituras dos antropólogos, né, trazendo essa questão da filosofia indígena, do pensamento indígena. Eu acho que aqui na América, como a maioria das culturas, elas não eram culturas que dominavam a escrita, eram culturas agras, e as pessoas foram mortas, né? Então é muito mais difícil fazer esse resgate. Mas teria sido um ponto interessante para a série ter trabalhado. E o segundo ponto, essa série tivesse centrado muito mais nas revoltas populares, né? Em como os plebeus se revoltariam contra esta monarquia
ilegítima. E talvez até, mas isso já seria pedir demais, né? Se tivesse ali, no meio dessa revolta contra essa monarquia ilegítima, surgisse ali talvez outras propostas de governo, coisa, porque toda série de fantasia também sempre é em volta dessa mística dos monarcas salvadores, né? Mas sabe que era um tema interessante, né? Eu nunca vi, pelo menos eu não conheço, aí se alguém tiver conhecimento pode postar aqui nos comentários, uma série de fantasia em que as formas de governo não fossem monarquia, né? Mas tudo isso seria coisa interessante para você pensar. Lógico que esse último item já seria demais para uma série de fantasia, né? Seria exigir demais, mas seria interessante se a série tivesse pego pelo menos dessas duas questões que já estavam ali. Civilizar outros mundos, né? Logicamente que para fazer uma crítica a isso, né? E a revolta ali dos plebeus, né? Seria muito interessante, mas a série optou por fazer o feijão, o arroz, né? O arroz com feijão e ainda por cima fazer muito mal, tá? Então vai ser uma série esquecível e esquecível não aquele bom, aquele esquecível bom, aquele esquecível que você curtiu enquanto estava assistindo, achou muito legal, mas tá, não é uma série que vai marcar a sua vida, que nem tudo, como eu disse, nem toda narrativa precisa ser uma coisa que quebre paradigmas para ser boa. Um feijão com arroz muito bem feitinho é legal, mas ele não é nem o feijão com arroz bem feitinho, tá bom? Então é isso, fica aqui as minhas ponderações sobre essa série The Witcher, A Origem, tá? Assistam, mas vocês já assistam com essa perspectiva, tá bom? Que a série poderia ter dado muito mais, tanto poderia ter sido inovador em algumas questões de narrativas, como poderia até ter sido muito melhor oferecendo só o arroz com feijão. É isso, pessoal. Ó, dê um like se gostaram, comente, tá? Ajudem a compartilhar o vídeo, tá bom? Então, principalmente, dê um like para ajudar no crescimento do canal. Até! A gente volta daqui a pouco.